Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a sombra do selo do anticristo. Vamos ler a escritura primeiro, né? A nossa escritura se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 21, no verso 5. Louvado seja Deus. Hoje a gente está em poucos números aqui, mas não é de se admirar. Alguns irmãos têm aí os seus compromissos, suas necessidades, seus cuidados, os quais eles não podem deixar. Mas nós não devemos deixar de nos reunir, irmãos, por qualquer motivo. Qualquer motivo, por qualquer coisa, por cuidados da vida. Não devemos nos deixar de reunir. Porque nós vivemos e respiramos para servir o Senhor. E como a gente estava conversando em alguns cultos passados, quando nós cumprimos com o nosso dever, nós recebemos aquilo que é nosso por direito. Então Deus nos deu deveres. Os irmãos que acharem, digam amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Êxodo 21. No versículo 5 diz assim: mas se aquele servo expressamente disser, eu amo o meu Senhor e a minha mulher e aos meus filhos, eu não quero ser livre, então seu Senhor o levará aos juízes e o fará furar a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Amém? Amém? Vamos inclinar a nossa cabeça por um minuto e vamos falar com o Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, mais uma vez nós pedimos a sua ajuda, somos carentes da tua graça nesta hora e somos carentes também, Senhor, do auxílio, do apoio do teu Espírito para verificar tudo aquilo, Senhor, que de uma maneira bem simples será tratado aqui nesta noite, Senhor. Abençoa agora os nossos esforços. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, para a tua glória. Amém. Amém, meus irmãos? Amém, louvado seja Deus. Então, como a gente estava falando, a gente conversou alguns cultos passados sobre a questão dos deveres que Deus nos deu, né? Uma pessoa, ela só pode receber alguma coisa numa empresa, né, se ela cumprir ali com suas obrigações, né? Já pensou, Fabrício? Você está lá, você trabalha, aí o que acontece? Você fica aí, eu acho que 2 semanas sem trabalhar e não dá explicação, não fala nada. Aí quando chegar o dia do pagamento você quer receber. Você acha que você vai receber? Vai receber alguma coisa? Não vai receber, né, irmãos? Assim também nós temos deveres, né, para com Deus, só que esses deveres nós cumprimos eles pela fé. Por exemplo, por que nos reunimos? Porque nós acreditamos na Escritura que diz que nós não devemos deixar o nosso ajuntamento. Nós cremos que onde está o corpo, onde está a palavra, ali se ajuntam as áreas. Então nós cumprimos esses deveres por fé, né? Agora, se não cumprimos, é porque não tivemos fé para cumprir aquilo. Então devemos pedir essa fé para Deus, porque a fé é o dom de Deus. A fé não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Bom, meus irmãos, nós acabamos de ler que nessa situação, isso era o tempo do jubileu, né? Isso acontecia de tempo em tempo. E quando uma pessoa, ela devia algo para outra pessoa, devia dinheiro, e ela não tinha com o que pagar, se ela tivesse filhos, então aquele que era, posso dizer ali, seria o cobrador, né? Então ele levava esses filhos. Eu acho que ele tinha até um direito, ele tinha até um apoio na lei para isso, né, irmão? Tinha até um apoio na lei para isso. Os irmãos lembram não tem o hino da viúva? Tem muita gente que canta os hinos, não sabe nem porquê, nem quem está cantando. Está cantando lá porque achou a melodia bonita e está cantando. A outros cantam em inglês, nem sabe, às vezes o cara está xingando ele, nem sabe, mas a melodia é bonita. Então, não tem o hino da viúva?
Queriam levar os seus filhos para serem escravos e ela chorava. Por que queria levar os filhos? Porque o marido morreu e ficou com uma dívida, ficou devendo. Então ela ia levar os filhos. Aqui em Êxodo 21, onde nós lemos, quando tocava a trombeta do jubileu, havia uma trombeta que tocava de tempo em tempo, e quando se ouvia o som daquela trombeta, então independente do que ele estivesse fazendo, se ele estivesse carpindo, independente do que ele estivesse fazendo, o que acontecia? Ele largava aquela enxada, o outro largava o que estava fazendo, tchau. Ah, onde você vai? Oh, você não ouviu não? Não, mas você é meu escravo. Não, eu fui enquanto a buzina não tocava. Enquanto a trombeta do jubileu não tocava, era escravo. Mas tocou a trombeta, meu amigo, tchau. Então ele tinha o direito de voltar para a sua família. Ele tinha o direito de voltar para a sua casa, se ele quisesse. Porém, nós lemos aqui, se porém esse servo disser, não quero ser livre, não quero sair fora, não quero sair livre. Em outras palavras, eu amo meu Senhor, eu amo minha família e eu não quero ser livre. O que acontece? Às vezes pessoas ficavam tanto tempo ali, irmão, naquela escravidão, que eles constituíam família dentro daquele período de prisão. 50 anos, né? 50 anos. Dentro daquele período, então ele constituía a família ali. Então o que acontecia? Quando a trombeta do jubileu tocava, que estava livre, então às vezes o pai, um parente, alguém vinha atrás dele e falava, ei, você não ouviu a trombeta do jubileu? Você está livre, você não precisa ser mais escravo. Ele dizia, eu ouvi sim, mas eu amo meu Senhor, né? Eu amo minha família, eu amo a situação em que eu estou, eu gosto dela. Em outras palavras, essa escravidão que eu estou aqui, para mim não é ruim. Eu não quero ser livre. O que acontecia então? Nós vemos que ele levava até o sacerdote, até a porta, né? E ali então furava a orelha dele com a sovela. A orelha, aquilo era uma marca. Aquilo era uma marca. E as pessoas que viam aquela pessoa diziam, bom, tá com aquele furo na orelha, aquela. Hã? Daquele piercing, aquela coisa. Qualquer coisa. Furou lá e eles olham lá e falam, não, esse aí é escravo. Eles olhavam e falavam, esse é escravo. Por que é escravo? Porque esse aí ouviu o barulho da trombeta, do jubileu, mas ele quis continuar escravo, ele quis ser livre. Então aquilo já era, diante das pessoas, as pessoas podem até pensar assim, não, é apenas um utensílio de beleza. Utensílio de beleza, assim que diz a sociedade, né? Utensílio de beleza. É apenas um utensílio de beleza. Mas diante de Deus, isso nunca. Ou Deus muda? Deus não muda, tá vendo? Ele apenas te revela o que ele tinha feito lá na sombra. Então esse é um exemplo. Então as pessoas olhavam aquilo, irmão, e falavam assim, não fala com ele não é ele não, porque ele já ouviu o barulho da trombeta e não quis ser livre. Ele quis continuar ali. Bom, nós sabemos que o que nós temos, isso não vem apenas através de estudos teológicos. Mas Deus, pela graça, sempre nos dá um tipo para olhar lá na sombra. Eu gosto de muitas sombras que o pastor Diógenes tem mostrado que eu não tinha percebido antes. Nós vimos muitas através do unicismo, né? Até mesmo dentro da mensagem de Membrana. Mas como que eu posso dizer? O entendimento que nós temos agora, que é um entendimento muito mais avançado do que qualquer outra pessoa de denominação, pela graça de Deus, nós conseguimos ver mais dentro daquilo que Deus está fazendo. Eu gosto muito de uma sombra, quando Paulo diz, os apóstolos dizem, se eu não me engano, acho que é no livro de Atos, ou é Paulo que diz, eu não me recordo do livro, quando ele diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina. Eu gosto muito dessa sombra, porque quando você vai para a lei, você vê que aquele templo de Salomão, o primeiro templo de Salomão, quando ele foi edificado, as pedras que foram usadas na construção do templo de Salomão, elas eram transportadas de um monte para aquele outro monte, porque o primeiro templo foi edificado sobre um monte.
onde hoje é a mesquita de Omar. E o que aconteceu? Ali muitas pedras, elas foram sendo colocadas ali naquele edifício, só que para suportar o peso da estrutura, tinha que ser uma pedra muito mais rígida, mais forte. Só que como as pedras lá tinha que ser uma coisa bonita. Não era apenas para ser uma estrutura, mas era para ser algo notável. Porque ali estariam as orações do mundo inteiro, né? Embora Salomão orou para que, pensando no povo de Israel, foi o caso de Jonas, que orou, né, com a sua mente voltada para o templo. Mas para receber a oração, né, ou a visita do mundo inteiro. Então não era apenas para ser uma estrutura, mas uma estrutura que fosse aparentável. Porém, nenhuma daquelas pedras, por mais bonitas que fossem, por mais belas que fossem, por mais qualidade que alguém tentasse mostrar, porque não foi qualquer pessoa que edificou o templo, mas foram pessoas qualificadas, lógico, com certeza. A Bíblia diz que eles tinham um dom até para esse tipo de coisa. Então, o que aconteceu? Não havia pedra ali suficiente que fosse resistente o suficiente para suportar a estrutura daquele templo. Então, conseguiram essa pedra, né? Essa pedra, ela era bem rígida. E quando ela foi apresentada ali aos edificadores, né? Aos sacerdotes, né? Acredito que no templo, ali eram os edificadores eram sacerdotes no templo. E quando eles olharam para a pedra, eles logo a reprovaram. Falaram, não vou colocar essa pedra para sustentar. Olha o templo é tão lindo, a coisa é tão bonita. E eu vou colocar uma pedra, né? A gente vai pôr uma pedra assim? Não, ela não. Para nós não, aí vamos colocar lá para ver. Não, vamos colocar isso não. Então deixaram aquela pedra de lado e tentaram colocar outras pedras, tentaram colocar outro tipo de fundamento, de pedra, para suportar a estrutura. E vieram a descobrir que nenhuma das pedras, por mais bonita que fosse, não tinha capacidade de suportar o peso da estrutura. Então, quando eles tentaram de tudo, então eles se lembraram daquela pedra. E aquela pedra passou por sol, chuva, e ela não mostrou corrosão, não mostrou rachadura, não mostrou nada, ela se mostrou resistente a tudo. Então, quando eles perceberam isso, eles foram lá. Aquela pedra que eles tinham reprovado, agora eles trouxeram ali para suportar, e ela suportou perfeitamente o peso do templo. Por isso que tudo que vier edificar tem que ser sobre essa pedra. Interessante que Pedro disse assim, Jesus Cristo, Ele é a pedra, Ele é a pedra que foi reprovada por vós, que os edificadores. Olha que sombra, né? Então eu gosto muito dessa sombra, acho muito interessante. Falando agora da questão de ser dessa marca, nós temos, de acordo com a Escritura e com a mensagem do profeta, descobrimos que existe a marca da besta e existe o selo de Deus, né? O irmão Branco pregou 2 mensagens relacionadas a esses temas, várias mensagens, mas com esses 2 temas. Um era o selo de Deus e o outro era o selo do anticristo, que é basicamente a mesma coisa que a marca da besta. Vocês estão compreendendo? Estou falando muito rápido? Não, né? Glória a Deus. Então, meus irmãos, a questão é essa. Existe essa marca, e essa marca, ela te sela fora. Ela te sela fora da Deus. Ou seja, nós vemos aqui que quando aquele servo, ele dizia, eu não quero ser livre, eu amo o meu estado, então ele tinha que servir o Senhor dele para sempre. Depois que ele era marcado, ele não podia mais voltar atrás. Nem mesmo que ele quisesse. Vamos supor que quando se ouviu a trombeta de Deus, quando se ouviu a trombeta do jubileu, ele ficou ali servindo o seu Senhor por mais 10 anos. De repente ele se arrepende. E quer ser livre. Ele podia? A Bíblia diz que Esaú procurou com lágrimas e não achou lugar para arrependimento. Não achou lugar.
Já tinha sido selado fora da promessa da primogenitura, não tinha como mais. Então, meus irmãos, é da mesma maneira. A trombeta de Deus tem tocado. Qual é a trombeta de Deus? Nós gostamos tanto dessa escritura, né? O mesmo Deus descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Podemos dizer, irmãos, que essa trombeta é o alarido, que ela tem vindo para isso. E quantos têm ouvido e têm rejeitado? Quantos têm caminhado nisso? Olha aí os unicistas da mensagem. Eles dizem estar caminhando de acordo com essa... dizem crer no profeta e tudo mais. Contudo, meus irmãos, é tarde. É muito tarde para muitos, porque rejeitaram a trombeta da liberdade. Rejeitaram o alarido. Então, é isso que a gente deve, né? A gente deve se colocar diante, né, desta realidade e agradecer a Deus por esse alarido e andar de acordo com essa trombeta. Eu gostaria de ler aqui algumas citações do irmão Branco. Logo nós estaremos passando para o lado da ceia, né? No parágrafo 20 da mensagem O Selo do Anticristo, o irmão Branco diz assim: falando acerca da marca da besta, que é o selo do anticristo. Veja, há muita confusão acerca do que é essa marca. Será que nos dias de hoje existe confusão acerca do que é a marca da besta? Não toma essa vacina não. Se você tomar essa vacina, essa é a marca da besta. Lembra quando saiu o código de barras? E quando saiu o celular? Eu fui uma vez cortar o cabelo num rapaz, e ele falou, eu tive uma revelação. Falou que o celular estava saindo ainda, a questão do Vivo. A Vivo não era 998. Os primeiros números da Vivo saíam, que era 996. Não era assim? Os primeiros Vivo, né? E quando eu fui, ele falou, não, tinha uma revelação. O rapaz veio com um telefone e escreveu coisa ali em cima da mesa pra mim. Que era o número dele, né? Quando eu olhei, irmão, na hora eu lembrei do 666. Aí o vento soprou assim, irmão. Aí quando eu olhei, estava 996. Eu falei, se virar o 6, fica 999. Se virar, olha a confusão que ele fez. Se virar para cima, olha, é um enigma. Quem tem sabedoria, entenda. Você entendeu, irmão? Estava 996. Aí o papel caiu, aí ficou 669. Aí falou, se virar o 6, tem que ter sabedoria. Falei, nossa, irmão, que revelação, hein? Então cada um faz uma coisa, né? Outro já fala que é uma tatuagem. Não vai tatuar, não faz. Outros já falam que é um chip. Não recebe esse chip, não. Esse chip aí é a marca da vida. E coisas, tantas tolices como isso, por quê? Porque eles não conseguem olhar para a palavra e ver a sombra do que aquilo era. A sombra que nós temos, isso aqui até os denominacionais já conseguiram compreender, que a sombra do Cordeiro do Antigo Testamento é o Cordeiro de Deus do Novo Testamento, mas isso vem através de uma sombra. Então, se a marca da besta é uma questão bíblica, tem que ter uma sombra também ali. E essa sombra é aquilo que nós estamos olhando aqui, quando a pessoa ela é selada fora. Então a Bruna diz, se é uma questão na palavra, tem que vir assim, como assim do Senhor. Tem que ser dessa maneira. Muitas pessoas colocaram isso de um jeito, outras de outro. Alguns colocaram nesse dia, outros para um tempo futuro. Mas para mim, creio que isso começou no mesmo momento em que o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes. Ali, veja, o irmão Bruna disse que não é para um tempo futuro. Ele diz que muitas pessoas dizem que é para um tempo futuro, ou que é para um tempo por vir. Mas ele diz, para mim, creio que isso começou bem ali, quando o Espírito Santo caiu. Você nota que onde estava Caim, estava Abel. Caim matou Abel no altar. Judas matou Jesus no altar. Quando Abel veio, Caim veio. Quando Jesus veio, Judas veio. Então veja, Jesus vem
e leva o seu povo através do Espírito Santo. Judas vem e leva o seu povo através do Espírito do Anticristo. Eles andam lado a lado, o profeta disse. No parágrafo 58 ele diz assim, notem, este homem, ele não estava com medo, ele trabalhou sobre um capataz, aqui falando daquelas pessoas que estavam sobre essa prisão. E então quando chegava o final daquele tempo, que era o jubileu, quando o sacerdote soava a trombeta, não importava o que ele estivesse fazendo, se ele estivesse no campo, se ele estivesse capinando. Quando o som do jubileu chegasse, então ele podia largar aquela enxada e dizer ao seu chefe, e dizer ao chefe dos escravos, você não tem mais domínio sobre mim, vou para casa, para minha esposa e meus bebês, sou livre. Como ele fez isso? Porque ele ouviu isso. Como que ele podia chegar então para aquele que tinha domínio sobre ele e dizer assim, ó, você não tem mais domínio sobre mim, tchau. Se ele fizesse isso aí sem ter fora daquilo que deveria ser feito, ele era chicoteado ou passava por alguma coisa ruim acontecia. Mas ele só podia fazer isso quando ele ouvia a trombeta do jubileu. Quando ele ouvia a trombeta do jubileu, não importava mais quem estava dominando ele. Ele disse, você não tem mais domínio sobre mim. Olha, eu já ouvi. Sabe uma coisa, irmão? A fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. E o que liberta? E o que vence o mundo, se não é a nossa fé? E o que vence o mundo é a nossa fé. Então veja, ele ouviu, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele sabia que tão certo quanto o som do jubileu veio, ele era agora um homem livre. E Cristo Jesus veio à terra para fazer um jubileu à raça humana, para que através da pregação do Evangelho, aquele que ouvisse pela fé pudesse então se libertar do pecado, liberto de ser um escravo. Amém? Os irmãos compreenderam isso? Amém. Glória a Deus. Aqui está, irmãos, um pequeno pensamento que eu queria trazer para os irmãos. Não importa, irmãos, o que a gente tem passado, não importa o que nos tem prendido, o que importa é o que Deus veio fazer nesse momento. E Ele está aqui para nos tornar livres de todo pensamento que é contrário à palavra de Deus, de todo pensamento que nos prende, que nos faz ser legalistas, que nos faz ser machistas, que nos faz ser qualquer coisa que é contrária à vontade dEle. Ele veio para isso. Agora pode até ser que muitos de nós caiamos em muitas coisas, muitas vezes. Porque a Bíblia diz, aquele que não tropeça em palavra é poderoso para refrear a todo. Peraí, se você não está refreando o seu corpo, você está tropeçando em palavra. Agora o que acontece? Estou tropeçando em alguma palavra, não estou sabendo refrear meu corpo em certo sentido da minha vida. O que eu faço? Me afasto da palavra, permaneço até que nós podemos chegar a Telés, não foi isso que nós estudamos? E quando chegarmos a isso, então não tropeçaremos mais. Não, ou seja, não haverá dificuldade para refrear o seu corpo em certas situações. Se você não refreou o seu corpo ainda, é porque você está sendo escravo, porque um pensamento não está certo em sua mente. Mas veja que a mente domina todo o corpo. E aquele que não tropeça em palavra é poderoso para refrear todo o corpo. Amém? Amém. Vamos prosseguir. Glória a Deus.